Fala a pessoa que está do seu lado: Deus projetou você para crescer. Deus projetou você para ir além dos seus limites. E nós vamos desenvolver um pouquinho mais sobre isso. Quando a gente vê a forma como o homem ele é gerado, a gente vê em todos os processos da vida do ser humano que de fato Deus projetou o homem para avançar, para crescer. Olha que coisa maravilhosa. Como foi que você nasceu? Duas células microscópicas, elas se uniram. E através de uma ação poderosa de Deus, elas começam a se multiplicar e crescer, e células se tornam num ser humano, se tornam num bebezinho ali no ventre da sua mãe. É um milagre, e é muito maravilhoso esse processo do crescimento. Começam de duas células, e aí depois nasce a criança. Nasceu a criança, terminou? Nasceu a criança, acabou ou não? O que começa? Começa uma nova fase, a fase do crescimento daquela criança. Ela vai se desenvolvendo, vai crescendo e se torna um adulto. Tem gente que está crescendo ainda, né? Vai crescendo, não é verdade? Mas a gente vê todo no processo do ser humano, a gente vê que Deus projetou o homem para crescer. E como Deus criou o homem para ser eterno, quando Deus criou Adão, ele projetou para a vida dele um crescimento, sabe, só em ascendente. E por causa do pecado entrou a morte. Então o ser humano, ele passa pela morte. Depois que ele chega na fase adulta, ele começa a envelhecer, enfim. Mas eu e você, nós temos a vida eterna, amados. Eu e você, nós estamos dentro do plano de Deus. Então aquilo que Deus tem para nós é só uma reta ascendente. Até que a gente possa estar junto com o Senhor. E um dia nós vamos nos encontrar com Ele ali nos céus. Vamos vê-lo como Ele é. Nós vamos poder provar da excelência da vida que Deus tem para nós. Então o que Deus tem para mim e para você é um crescimento sem limites. Amém? Quantos concordam com isso? Deus projetou você para crescer. E quando eu estou falando crescer, é crescer em todos os aspectos. E quando a gente olha para a vida de Jesus é o nosso modelo de crescimento. E Jesus é um modelo, Ele veio aqui como homem para mostrar para nós que a forma de se viver agradando ao Senhor. E é interessante que lá em Lucas 2,52, abra sua Bíblia ali. Lucas 2,52. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Nesse momento Jesus tinha 12 anos. E eu acho muito bacana, muito interessante o Senhor deixar registrado que Jesus ele estava crescendo. Ele estava desenvolvendo, ele estava crescendo em todos os aspectos como pessoa. Ele estava crescendo no relacionamento com as outras pessoas, ele está crescendo no relacionamento com Deus. E que coisa maravilhosa. E é interessante, gente, que depois da vida dele aqui, quando Jesus ele morreu e ressuscitou, a última cena que nós vemos Jesus subindo. Jesus está subindo, até que ele desaparece aos olhos dos homens. E eu queria deixar essa base para que você pudesse entender. Deus projetou a minha vida para crescer. Deus projetou as nossas vidas como seres humanos, como homens e mulheres, para que nós experimentemos um constante crescimento em Deus. E nós estamos vivendo um momento muito especial nessa noite, porque está chegando aí uma galera que passou pelo encontro com Deus, que recebeu tremendamente de Deus. Depois você vai poder dar um abraço nessas pessoas. E eu queria que você que passou pelo encontro, eu queria só ouvir o pessoal que passou pelo encontro. Como que é o encontro, pessoal? Uau! O encontro é tremendo. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Há mais de Deus ainda. Há uma experiência maior que você pode experimentar nele. Porque Deus projetou você para crescer, para avançar. Há uma experiência, há um crescimento nas nossas vidas que nós podemos ser
lançados. Mas veja bem, da mesma maneira como Adão e Eva, Deus deu a ele a responsabilidade de desenvolver, de fazer com que aquele jardim florescesse, crescesse, e assim também o nosso crescimento, amado, Deus vai dar toda a base que nós precisamos, mas nós precisamos investir em crescer em Deus. Nós precisamos tomar a decisão de crescer e de não ficar estagnados no lugar onde nós estamos. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Aleluia. E eu queria então falar um pouquinho a respeito de um homem, de um personagem da Bíblia, que me inspira muito nesse sentido. Porque às vezes nós vemos pessoas que até começam bem. Talvez você tenha visto pessoas assim, pessoas que começam uma empresa, começam bem, mas aí depois no meio da história, elas acabam mal. Às vezes até no nosso meio, talvez você conheça pessoas que conheceram bem, e você viu essa pessoa, teve experiências tremendas com Deus, mas de repente, no meio do caminho, aquela pessoa, ela desistiu, ela parou de investir no crescimento dela. E uma das coisas que eu aprendi, que mais importante que começar, é como a gente termina. Como a gente termina. E nós precisamos ter essa disposição, sabe, de chegar até o dia que vamos nos encontrar com o Senhor nos ares, e nós vamos estar firmes na fé, e nós vamos realmente sentar na mesa que Ele preparou para nós, vamos tomar posse de tudo aquilo que Ele reservou para nós, e para isso nós precisamos continuar a crescer. E eu vejo um homem na Bíblia, o nome dele é João, o apóstolo, e esse homem foi um homem que, na verdade, me inspira muito, porque quando ele começou, gente, ele tinha uma série de limitações na sua vida, mas a gente sabe, a gente conhece, você conhece da vida de João, que ele é conhecido como o apóstolo do amor. Ele é o discípulo a quem Jesus amava. Uau, quantos gostariam de receber um título desse, né, do Senhor? Fala assim, olha, o Gustavo, ele é alguém que Jesus ama, que Jesus gosta. Deus olha para ele. O Júnior, ele é alguém que Jesus ama. Amados, eu quero chegar, sabe, na minha carreira cristã, eu quero ouvir um aplauso de Deus, eu quero receber uma frase de admiração. Você correu bem a carreira, você guardou a fé, você foi adiante, você cresceu, você não ficou estagnado, você não parou no meio do caminho, você não retrocedeu, você chegou até o fim. E esse homem, ele recebeu alguns títulos em Deus. Eu falo, meu Deus, eu quero ser como esse homem, eu quero aprender com esse homem. E a gente vê na vida de João, a vida dele foi uma vida muito relevante, porque grande parte dos registros do Novo Testamento, depois de Paulo, ele é a pessoa que mais deixou registro de cartas e textos aqui na Bíblia. Ele escreveu o Evangelho de João, primeira, segunda e terceira carta de João, e ele escreveu o livro de Apocalipse. Ele teve experiências com Deus tão tremendas, que essas experiências ele escreveu, e elas abençoam as nossas vidas até hoje. A influência desse homem, o crescimento desse homem, o impacto do crescimento desse homem foi tão grande, que nos abençoa até hoje. E eu quero ser uma pessoa assim. Eu acredito que você quer ser uma pessoa assim, que a sua posteridade, que as gerações ali na frente possam receber o impacto daquilo que você experimentou em Deus. Amém? Mas sabe numa coisa, gente, João ele não começou tão bem assim. João ele começou com uma série de limitações, e eu quero falar um pouquinho sobre algumas dessas limitações e como João cresceu, e que isso possa ser um incentivo, que isso possa ser uma inspiração para mim e para você, e falar assim, poxa, se Deus fez isso com João, ele pode fazer isso comigo também. É assim que eu vejo, porque eu vejo que ele, em alguns aspectos da vida dele, gente, às vezes fala assim, nossa, João, ele era pior do que eu, e ele conseguiu melhorar. Então, Deus pode fazer a mesma coisa na minha vida. Vamos estudar, vamos conhecer um pouquinho mais a vida de João, vamos mergulhar na vida dele, e vamos aprender como crescer em Deus, como a gente se torna alguém assim. E eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Mateus 4:21, e nós vamos ver um momento em que Jesus, ele
ele chama João e chama o seu irmão Tiago para serem um dos seus discípulos, para ser uma das pessoas que iriam seguir a Jesus. E a gente vai perceber aqui uma coisa muito importante na vida dele. Lá em Mateus 4:21 diz assim: indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. E eles estavam num barco com seu pai, Zebedeu, preparando as redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente o seu pai e o barco, o seguiram. E aqui eu vejo uma grande lição para nós, para que nós possamos de fato ser pessoas que crescem. Provavelmente João, ele tinha uma série de confortos ali na casa do seu pai, ele trabalhava para o seu pai, então o seu pai devia ser uma pessoa que deveria ter um certo tipo de, um certo recurso financeiro, ele deveria ter uma casa confortável, enfim. A gente não tem informações claras a respeito disso, mas a gente pode perceber que ele tinha uma estrutura familiar, uma estrutura financeira que dava suporte a ele. E é interessante a gente ver que nesse momento aqui, João devia ter entre 17 e 20 anos, mais ou menos. João foi um dos mais novos discípulos de Jesus. E ele era um jovenzinho, que ele tinha muita coisa pela frente. Talvez ele olhava assim: poxa, na casa do meu pai eu tenho as coisas tão confortáveis, eu tenho uma comidinha aqui na hora que eu preciso, mamãe lava a roupa, cuida de mim, né? Não preciso trabalhar, eu só trabalho aqui para o meu pai. Então é aquela coisa, né? Trabalhar para o pai, coisa boa, né? Que tem aquelas regalias e tudo mais. Enfim, ele poderia estar pensando em estruturar a vida dele financeiramente para poder se casar. Mas quando Jesus fez esse convite, e esse momento foi um momento em que Jesus ainda não era conhecido. Jesus, ele não era famoso. Ele tomou a decisão de fazer uma renúncia de tudo aquilo que ele tinha para seguir Jesus. E na verdade tudo começa por essas renúncias que ele fez. Tudo que eu falei de bom na vida dele, tudo quando ele cresceu, começou nesse ponto aqui. E uma das coisas que nós precisamos entender, que para crescer, nós vamos precisar fazer renúncias. E eu quero falar um pouquinho sobre isso, porque isso é muito importante na vida de alguém que quer crescer. Alguém que quer crescer em Deus, alguém que quer ser bem sucedido. Uma pessoa que quer ser bem sucedida em todas as áreas da sua vida, ela precisa aprender que ela vai precisar fazer renúncias, ela vai ter que abrir mão de muitas coisas para priorizar, chegar no alvo que Deus estabeleceu para a sua vida. E eu costumo falar de uma experiência minha, né? Eu queria muito fazer faculdade, e enfim, eu não tinha condição financeira de fazer. E eu cheguei para o meu pai e falei assim: pai, eu quero fazer faculdade. Meu pai falou assim: eu não tenho dinheiro para bancar, não tem como pagar um cursinho para você. E eu lembro que o meu pai, ele foi até um local, pediu uma bolsa. Eu comecei a estudar no cursinho, e eu tinha uma prioridade na minha vida. A minha prioridade naquele momento era fazer uma faculdade. E sabe, para eu poder conseguir fazer aquela faculdade, eu precisei pagar um preço. Porque eu tinha estudado em escola pública, eu não tinha tido uma boa formação escolar. Eu entendi, falei assim: a oportunidade que eu tenho para entrar numa faculdade, se eu estudar. E eu passei a estudar 9 horas por dia. Por um ano, eu acordava cedo, eu passava 9 horas estudando. Depois eu pegava um ônibus, eu ia até o cursinho, eu ficava mais 4 horas ali fazendo aulas, pegava um ônibus, chegava em casa, ia dormir, para no outro dia fazer tudo de novo. Eu via meus amigos passeando, indo ao cinema, fazendo tantas outras coisas, mas eu não podia fazer as mesmas coisas. Sabe por quê? Porque eu tinha um projeto e eu estava renunciando às coisas que talvez eu poderia fazer, a diversão e as coisas que eu queria alcançar. Para quê? Para poder fazer uma faculdade.
E eu consegui entrar na faculdade. Mas para fazer a faculdade eu precisei de renunciar. Eu precisei renunciar. E quando eu cheguei na faculdade, eu lembro que uma vez, porque assim, a minha condição era bem limitada, e eu perdi um livro lá, gente. Eu perdi um livro da faculdade, um livro caro. E aí eu cheguei na biblioteca e eles me falaram assim: olha, você tem tanto tempo para você pagar o livro e você devolver. Eu tinha que devolver o livro até o final do semestre, senão eu não ia poder pegar livros ali na biblioteca. E eu comecei a juntar dinheiro ali, o pouquinho que eu recebia do meu pai. E eu passei aqueles 6 meses guardando dinheiro. Eu deixei de comer, porque eu precisava dos livros da biblioteca, eu não podia ficar sem. Eu deixava de comer, porque eu precisava pagar aquele livro. No final do semestre eu cheguei, gente, com uma sacola cheia de moeda. E aí me perguntavam: você assaltou uma igreja? Eu não sei se já aconteceu, você ir em algum lugar que você vai pagar com um monte de moedinha, né? Só eu sabia o quanto que me custou para poder pagar aquele livro, para poder terminar a faculdade. Terminei a faculdade, eu tinha um projeto na minha vida. Meu projeto falou assim: nossa, eu paguei um preço tão alto para poder fazer uma faculdade, agora eu vou ganhar dinheiro. Meu sonho era ganhar dinheiro, E aí, num belo dia eu estava falando com Deus, e Deus falou assim para mim, eu quero que você me entregue os seus sonhos. E naquela noite, naquela manhã, Deus pediu para mim, talvez o investimento de toda a minha juventude. E eu tinha um projeto de poder sair do país, e eu tinha condições até de poder fazer isso, mas naquele dia Deus falou assim: eu quero que você entregue tudo isso para mim. E naquela manhã eu comecei a chorar muito, porque na verdade eu tive uma experiência tão profunda com Deus. Eu falei para Deus, eu não falei com tristeza não, gente. Eu não falei: ai meu Deus, eu não estava chorando de tristeza. Na verdade eu estava chorando para Deus. Falei assim: Deus, eu quero fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo nessa terra. E Deus falou assim: só que os seus sonhos são incompatíveis com os meus sonhos. Você precisa renunciar a esses sonhos. E eu tinha pago um preço muito alto para conseguir chegar onde eu tinha chegado. Mas ali naquela manhã, na sacada ali do apartamento onde eu morava, eu falei: Senhor, eu entrego tudo para Ti. Eu entrego meus sonhos. No dia seguinte, quando eu cheguei ali no local onde eu trabalhava, tinha um médico amigo meu, que ele chegou para mim e falou assim: a minha irmã, ela está trabalhando lá nos Estados Unidos e estão precisando de alguém com a qualificação que você tem, para ganhar tantos $1000. Eu falei: você chegou um dia atrasado. Você chegou um dia atrasado, não me interessa mais. Sabe de uma coisa, gente? Essa renúncia que eu fiz na minha vida, eu estava pensando, quando eu estava preparando essa palavra, talvez no momento que essa oportunidade foi apresentada a mim, talvez se eu tivesse ido para aquela nação, talvez se eu tivesse ido para conseguir esse emprego, talvez eu teria sido bem sucedido, talvez eu tivesse recebido esse valor financeiro, mas talvez eu estava pensando nessa semana, talvez eu não estaria servindo a Deus. Eu não tinha uma maturidade na minha vida, uma fé, sabe, firme no Senhor. Talvez eu teria sido seduzido pelo mundo, pela riqueza, e eu teria me desviado, eu teria perdido a coisa mais importante na vida de uma pessoa, que é a presença de Deus. E hoje, servindo ao Senhor, eu sinto um prazer, uma alegria muito maior do que se eu estivesse ganhando rios de dinheiro, porque a maior riqueza que uma pessoa pode ter é estar no centro da vontade de Deus, e isso traz um senso de satisfação, de alegria, de prazer, tocar na vida de pessoas. Amados, não existe coisa melhor que a gente possa fazer na vida. Você vê uma pessoa que passa pelo encontro, que está sendo transformada por Deus, e você foi canal para que isso acontecesse na vida dessa pessoa. Não existe alegria maior, não existe. Nós precisamos aprender a fazer renúncias. E às vezes, amados, sabe,
As renúncias que às vezes Deus espera das nossas vidas não são nem renúncias tão grandes. Eu fico pensando na realidade que nós temos hoje aqui. Quantas pessoas que não renunciam o tempo na televisão para poder ficar na presença do Senhor. Quantas pessoas que não abrem mão do tempo ali no Facebook, conhece tudo da vida lá do fulano de tal, do que está acontecendo, mas não conhece nada de Deus, porque não dedica um tempo para ler a Bíblia, não dedica um tempo para crescer em Deus, não renuncia, sabe, às vezes as coisas que agradam o teu coração, para você escolher a melhor parte, e a melhor parte é estar aos pés de Jesus. Eu queria que você pensasse o seguinte, gente, o que aconteceria com você, o que aconteceria com uma pessoa, se essa pessoa se alimentasse só aos domingos? Vai lá no domingo, come, coisa boa, comida boa, glória a Deus. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, não come. O que acontecia com uma pessoa dessas? Provavelmente seria uma pessoa como a gente vê aquelas pessoas na África, subnutridas. E uma pessoa subnutrida, essa pessoa não cresce. Uma pessoa que não se alimenta direito, ela não cresce, ela fica com o seu crescimento comprometido. E uma das coisas que nós precisamos pensar, amados, como está o nosso nível de alimentação da palavra de Deus, como está o nosso nível do nosso relacionamento com o Espírito Santo, são coisas básicas. E às vezes, para que nós possamos ter isso, nós precisamos renunciar ao nosso sono, renunciar à nossa vontade de não fazer nada. Quantas pessoas abrem mão das coisas de Deus e não abrem mão das coisas que são, na verdade, passageiras. Às vezes o que eu vejo acontecendo na vida de algumas pessoas, e às vezes isso acontece na minha vida, a gente inverte as prioridades. Fala comigo, o Senhor tem que ser a minha prioridade, e por causa dele eu preciso fazer renúncias. Tem coisas, amados, que não é errado, não é ilícito, mas estão ocupando o lugar de Deus na tua vida, e você precisa aprender a renunciar. Tem um homem chamado Asa, lá em 2 Crônicas 16, de 2 a 3, eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá. Esse homem, ele inverteu as prioridades. Olha só o que aconteceu com ele. Então, Asa ajuntou prata e o ouro, e o tesouro do templo do Senhor, e do seu próprio palácio, e os enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que governava em Damasco, com a mensagem que dizia: façamos um trato, como assim meu pai e o teu. Eu estou te enviando prata e ouro. Agora, rompe o tratado que tens com Baasa, rei de Israel, para que ele saia do meu país. Baasa era um rei de Israel, ele estava em guerra contra o rei de Judá, o rei Asa. E o rei Baasa, ele tinha uma aliança com o rei da Síria, o Ben-Hadad. E aí sabe o que aconteceu? O rei Asa pensou, falou assim: olha, eu tenho dinheiro, eu tenho recurso, eu vou pegar o recurso de onde, gente? De onde que ele pegou o recurso? Do templo. Ele pegou das riquezas, do ouro e da prata que havia no templo. E ele falou assim: eu vou pagar para o Ben-Hadad. Sabe o que vai fazer? Ele vai ser a minha proteção, ele vai me ajudar. E sabe de uma coisa? Quando ele fez isso, a princípio, aparentemente, parece que o plano dele deu certo, porque ele conseguiu vencer o rei de Israel, o rei Baasa. Mas a seguir, Deus mandou um profeta para ele, e falou o seguinte, lá em 2 Crônicas 16, 7 e 9, naquela época, o vidente Anani foi dizer a Asa, rei de Judá: por você ter pedido ajuda ao rei da Síria, e não ao Senhor, o seu Deus, o exército da Síria escapou das suas mãos. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre
toda a terra, para fortalecer aqueles que se dedicam totalmente o coração. Nisso, você cometeu uma loucura. De agora em diante, você terá que enfrentar guerras. Olha só, gente. Esse homem, ele tirou das riquezas do templo, ele deu para um homem, porque ele achava que a segurança dele, ele achava que o dinheiro dele ia garantir para a vida dele segurança, ia garantir para a vida dele vitória contra os seus inimigos. E ao invés dele confiar no Senhor. E aí a gente vê que ele foi repreendido por isso, falou assim: você não confiou no Senhor. E Deus falou assim: sabe o que vai acontecer com você? Sabe qual era o meu plano para você, para a sua vida, para que você crescesse? O meu projeto era você subjugar o rei da Síria, e você ia conquistar ele. Eu tinha esse plano para você, era isso que ia acontecer. Mas isso agora não vai acontecer mais. Você perdeu a oportunidade de crescer e de dominar. Mais do que isso, a partir de agora você vai viver em guerras. Uau! Ele falou assim: porque os olhos do Senhor estão passando por toda a terra para procurar aquele cujo coração é inteiramente dele, aquele que dá prioridade para o Senhor. Isso fala muito para mim, porque muitas vezes, amados, nós deixamos de investir, nós tiramos da riqueza do templo do Senhor. E sabe quem que é o templo do Senhor? É você. E sabe qual é a riqueza? O tempo que você tem. O tempo que às vezes eu e você nós temos, que nós deveríamos investir no nosso relacionamento com Ele, nós deveríamos priorizar estar com Ele, nós estamos trocando por outras coisas. Há pessoas que trabalham. Amados, nós precisamos trabalhar, mas quando o trabalho, o dinheiro se torna um Deus para você, se torna a fonte da sua segurança, você está trilhando um caminho que não vai te ajudar a crescer. Talvez você vai estar trilhando um caminho que vai encher a tua vida de guerras, de dificuldades, de lutas. Quando nós aprendemos a fazer um caminho de renúncias, o preço às vezes é alto no começo, mas nós temos um resultado tremendo, maravilhoso à nossa frente. E foi isso que aconteceu com João. João não ficou fazendo contas. Ele falou assim: aquele ali é o Filho de Deus, e vale a pena trocar todas as coisas por causa dele. Ele é a pérola de grande valor. Fala comigo: uma pessoa que quer crescer precisa fazer renúncias. Talvez Deus está pedindo algumas coisas para você, e você está se agarrando a essas coisas. Ouça a palavra do Senhor nessa noite. Escolhe a Ele. Entrega tudo nas mãos dEle. Não tenha reserva, porque é assim que começa o crescimento de uma pessoa. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Eliseu, ele só recebeu a porção dobrada de unção porque, em primeiro lugar, ele abriu mão da fazenda do pai dele e ele seguiu o profeta Elias. Ele precisou fazer renúncias. Eu quero profetizar que a porção dobrada de unção, a porção dobrada de crescimento, de prosperidade, de bênção sobre a tua vida. Mas você precisa fazer renúncias. Amém? Quando a gente olha na vida de João, a gente vai ver ainda outras coisas, porque João, ele tinha um temperamento um pouquinho complicado, sabe? Eu quero que você abra sua Bíblia lá em Marcos 3,17. Fala aqui do momento em que Jesus está separando os 12. E aqui em Marcos 3,17 a gente vê uma descrição do temperamento dele e do irmão dele. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, os quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Gente, pensa num cara nervosinho, pensa num cara, sabe, né, arretado, né? Era esse cara, era esse João. João, ele era um cara assim muito impetuoso, ele tinha um temperamento
tempestuoso, tanto que Jesus falou assim: isso aqui, ele e o irmão dele, são os filhos do trovão. Qualquer semelhança é mera coincidência. Tem alguém assim aqui que é meio nervosinho, que qualquer coisa já explode, e às vezes, gente, faz isso pensando que está fazendo certo, pensando que está agradando a Deus. João era assim, ele era aquele cara, sabe, impetuoso, aquele cara nervoso, aquele cara... parece que tem alguém que está se manifestando aqui, que né? Ele era assim, gente. Uma vez ele viu uma pessoa expulsando o demônio, e ele chegou e falou para Jesus: Jesus, eu encontrei uma pessoa expulsando demônio, sabe o que eu fiz? Eu proibi ele. Onde já se viu? Não faz parte da equipe de 12? Não faz parte aqui da elite, que eu aqui, né, nossos irmãos que nós pertencemos? E eu falei para ele, falou assim: está proibido, rapaz, para. Jesus olhou para ele e falou: o que é isso, meu? O que te deu? Versão super atualizada, né? O que você está fazendo? O que você está arrumando? Ele era muito impetuoso. Uma vez eles estavam passando ali na Samaria, e o pessoal não quis deixar Jesus passar, e ele ali já tinha tido uma experiência, né? Tinha visto que as orações de Jesus são respondidas, que há um poder na vida de Jesus. Ele falou: Jesus, se eu quiser, a gente ora e já manda sair fogo, descer fogo do céu para consumir todo mundo aqui. Vão matar, vão acabar com todo mundo aqui, né? E Jesus falou assim: rapaz, você não sabe de que espírito você é, não. Eu não vim aqui para matar, para destruir as pessoas. Presta atenção, gente, ele achava que ele estava fazendo certo, ele pensava que ele estava agradando a Jesus. Ele era um cara de temperamento difícil. Mas esse homem, ele se permitiu ser tratado pelo Espírito Santo, ele permitiu ser tratado pelo discipulado de Jesus. E essa é uma coisa muito importante, amados. O discipulado é uma chave poderosa. O seu discipulador é uma pessoa que Deus colocou na sua vida, não para mandar na sua vida, não, mas para te ajudar a crescer, para ajudar a fazer você se parecer cada vez mais com Jesus. Esse é o objetivo. É isso que aconteceu com Jesus caminhando, isso que aconteceu com João, caminhando com Jesus, andando com ele. Ele foi sendo transformado de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória, e ele foi sendo aperfeiçoado, ele cresceu. E nós precisamos tomar cuidado, porque muitas vezes o que acontece nas nossas vidas, às vezes nós temos uma experiência de conversão, às vezes nós temos uma experiência realmente de mudança de vida em grande parte das áreas da nossa vida, e de repente a gente acha e fala assim: nossa, eu já melhorei. Nossa, do jeito que eu era, pastor, se você me conhecesse antes de me converter, o senhor não ia me reconhecer, porque eu era uma pessoa ruim, eu era uma pessoa assim, tal, e agora eu dei uma melhorada. Deixa eu falar uma coisa para você: Deus não quer dar uma melhorada na sua vida. Fala a pessoa que está do seu lado: Deus não quer dar uma melhorada na sua vida. Deus quer te transformar por completo. Deus quer fazer uma transformação radical, para que as pessoas, quando olhem para você, falem: eu estou vendo Jesus, eu estou vendo as atitudes, o caráter, a santidade, a fé, a ousadia de Jesus, e não do velho homem. Então, amados, nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes, sabe o que acontece? Às vezes eu vejo isso na vida de algumas pessoas. Elas receberam algumas coisas tremendas de Deus. Por isso estava falando o pessoal do encontro: vocês receberam coisas tremendas de Deus, mas há mais que Deus vai fazer na sua vida. Ainda essa semana, alguns de vocês, ali no seu trabalho, as pessoas vão perguntar: o que é que aconteceu com você? Porque você está diferente, tem uma coisa diferente, seu jeito mudou. E as pessoas vão começar a ver Jesus na sua vida. Mas nós precisamos perseverar nisso. Aquele que começou a boa obra, ele vai completar a obra. Não vai ser coisa que vai ficar pela metade. E aí, gente, é que eu quero falar aqui. Agora vamos voltar aqui para a nossa realidade. Às vezes existem momentos na nossa vida em que a gente precisa deixar Deus trabalhar e aperfeiçoar. Porque às vezes nós estamos sendo igual João, sabe? Nós somos aquelas pessoas muito irritadinhas dentro de casa.
Aconteceu uma coisa. Olha a fera. Todo mundo, ó, cuidado com a fera, que hoje a fera está atacada. Deixa Jesus dominar essa fera e transformar você num cordeiro. Assim como Deus fez com Jesus, com João. Se Deus fez isso com João, Ele vai fazer isso com você também, porque você não é pior do que Ele. Ele não é melhor do que você. É gente como eu e você. E Ele foi alguém que cresceu, e eu quero profetizar, você também vai crescer. E não é só a gente, aquela pessoa que às vezes é nervosinha. Tem gente que às vezes é aquela pasmaceira, aquela passividade. O mundo está caindo. Você também precisa crescer, amado. Todos nós precisamos crescer, nós precisamos ser santificados, nós precisamos deixar Deus nos transformar por completo em todas as áreas. Quando você conhece que existem áreas na sua vida que você precisa crescer? Eu tenho muitas áreas na minha vida que eu preciso crescer, e a cada dia eu falo, Deus, eu sou um cara meio assim também, mais às vezes nervosinho, e uma das coisas que eu oro, eu falo, Senhor, eu preciso aprender com você a ser manso e humilde de coração. Gente, eu preciso constantemente trabalhar, pedir para o Espírito Santo trabalhar, porque às vezes a fera quer sair. Jesus segura a fera. Como estão entendendo o que eu estou falando? Lá em Hebreus 12, 14, diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Esforce-se para ser santo. Sem a santidade, ninguém verá a Deus. Se nós queremos crescer, nós queremos chegar, sabe, a nossa reta é ascendente para chegar ali, para ver a face do Senhor, para subirmos o monte do Senhor, e só pode subir ao monte do Senhor aquele que tem mãos limpas e coração puro. Nós precisamos investir, tudo que nós precisamos para ser santo já foi feito ali na cruz, amado. Todo substrato, toda a base. Nós não conseguimos ser santos por nós mesmos, pelo nosso esforço. Esse texto, quando fala de esforçar, porque já foi feito todo o trabalho, e nós precisamos nos deixar o Espírito Santo trabalhar nossas vidas, corrigir aquilo que está errado. Amados, às vezes a gente fica preocupado de ver no meio de crente que mente, crente que é desonesto nas coisas que faz. E esse texto, eu entendo que, numa perspectiva, ele fala que se você não andar em santidade, você não vai ver o Senhor, você vai perder a oportunidade de crescer e chegar nele. Mas eu entendo também que quando nós não vivemos em santidade, as pessoas não conseguem ver o Senhor em nós. As pessoas, qual é a referência que as pessoas vão ter de Deus? Ali no seu trabalho, a referência que as pessoas têm de Deus é você. As pessoas olham para você, mas às vezes elas veem as mesmas coisas que elas fazem, as mesmas mentiras, os mesmos enganos. Se não há santidade, ninguém vai ver a Deus. Mas quando nós investimos em ser pessoas verdadeiras, honestas, pessoas que refletem o caráter de Jesus, no lugar onde nós estamos, nós somos luz, e ali as pessoas falam assim: Deus está na vida daquela pessoa. Eu vejo Jesus na atitude, no olhar, no poder, na unção que flui da sua vida. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Uma pessoa que quer crescer, ela precisa tomar uma decisão de deixar Deus transformar o seu interior, a sua vida. 1 João 2,6 diz assim: aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. João aprendeu isso. Um homem que queria fazer descer fogo dos céus, ele passou a ser conhecido como o apóstolo do amor.
Às vezes eu faço um checklist, sabe? Na verdade eu faço uma avaliação. Um irmão veio hoje de manhã e falou assim: pastor, não é checklist, é recall. Porque no recall você vai ver aquilo que não está funcionando e você vai ajustar. Eu falei: é verdade. E o recall que eu faço é lá em Gálatas 5, 22, 23, o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Alguém precisa crescer em alguma dessas áreas? Vamos deixar Deus trabalhar, não vamos deixar isso ser só uma teoria. Vamos crescer, vamos tomar decisão, sabe? De chegar e falar: Deus, eu preciso ser trabalhado nessa área aqui. Me ajuda a ser mais parecido contigo. Como estão entendendo? Foi isso que aconteceu com João. Gente, para crescer é necessário ter um coração quebrantado. Lá em Marcos 10, 35, 37, nós vamos ver um outro momento em que a gente vê Tiago e João. E eu vou ler esse texto aí, a gente vai perceber o que aconteceu. Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. Eles responderam: permite que na tua glória nos assentemos um à direita e outro à esquerda. Ô glória, né? Quando eles começaram a ver, né, que Jesus, ele estava ali, né, falando: nós estamos aqui, somos amigos do Senhor. E eles começaram a pensar, falaram assim: gente, já pensou? Vamos usar desse momento para que a gente possa aparecer na selfie, né? Jesus, vamos tirar uma selfie aqui no trono, oh, glória a Deus, aqui do ladinho, põe aqui a hashtag eu com Jesus aqui do lado do trono, para ficar dando tchauzinho pro pessoal na multidão: oi gente, estamos aqui no trono, sou importante. Ele tinha o complexo do Cido. Sabe qual é o complexo? É o complexo daquele que quer ser aparecido, né? Aquele que quer aparecer. Ele achava que para ele, para ser uma pessoa evidente, para ser uma pessoa que agradasse a Deus, ele teria que ser uma pessoa proeminente. Ele precisava ter um púlpito, ele precisava subir no altar, ele precisa de ter destaque. E deixa eu falar uma coisa para você. No discipulado de Jesus, esse coração dele foi sendo transformado. Ele passou a entender que mais importante que um púlpito era o relacionamento que ele tinha com Jesus. Era desenvolver um relacionamento de amizade com Jesus. E às vezes, amados, nós podemos cair no erro de achar que para que a gente cresça, para que a gente seja relevante, nós temos que ser pessoas que aparecem. Nós temos que estar debaixo das luzes. E na verdade, João, ele aprendeu um caminho diferente, porque assim, a gente não ouve falar muito do destaque na vida de João, como a gente vê na vida de Pedro, enfim, de outros apóstolos, como Paulo também é uma pessoa bem evidente na Bíblia. E sabe o que Deus trabalhou na vida dele? Cara, você não precisa ser uma pessoa evidente para ser uma pessoa por quem eu seja apaixonado. E João, ele investiu em relacionamento com Deus, em profundidade com Ele, sem esperar a proeminência, sem esperar um palco, um lugar para ele aparecer. Ele inicialmente começou pensando nisso, mas ele não teve a sua vida assim marcada dessa maneira. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, porque a gente vê, quando a gente começa a ler os relatos bíblicos, você vai perceber que em nenhum momento o nome de João aparece em primeiro lugar. A gente vê Pedro, Tiago, João. Tiago, Pedro e João. Você vê Pedro e João, Tiago e João. João aprendeu uma coisa muito importante na vida dele, no seu ministério. Em primeiro lugar, ele aprendeu a trabalhar em equipe.
Nós precisamos aprender a trabalhar em equipe. Ele aprendeu que ele não precisava ser a pessoa mais evidente. E é interessante, gente, que quando a gente olha nisso, a gente vê que havia uma multidão de pessoas que seguiam a Jesus. E dessa multidão ele chamou 12. João estava fazendo parte desse grupo. Desses 12, Jesus tinha um relacionamento mais próximo com 3. Pedro, Tiago e João. João estava ali. E João foi alguém que presenciou coisas tremendas. João, ele presenciou o momento em que Jesus ele ressuscitou a filha de Jairo. Pensa bem, gente, você está num lugar onde você vê uma ressurreição, onde você está ali fazendo parte daquele momento. E a gente vê também Pedro, Tiago e João num momento importante, que foi o momento da transfiguração. Quando Jesus ele é transfigurado, ele vê Jesus ali, o seu rosto, as suas vestes brilhando. Uau, que coisas maravilhosas que ele estava vivendo ali. E ele começou a entender, cara, existe uma riqueza muito maior do que um aplauso das pessoas, do que o reconhecimento das pessoas. Existe uma coisa muito maior, que é conhecer a intimidade do meu amado, é de ter Jesus como meu amigo. Isso é a maior riqueza, é a maior demonstração de crescimento de uma pessoa. E eu falo isso, amado, porque às vezes na sua vida vão acontecer momentos que não vão ter pessoas que vão estar dando tapinha nas suas costas, falando assim: muito bem, você fez bem. Talvez você não vai ter o aplauso das pessoas, mas você vai ter Jesus de pé aplaudindo você, porque você está fazendo algo que ninguém estava vendo. Mas Ele está falando: você está fazendo exatamente o que eu faria. Você é meu amigo, você tem um relacionamento íntimo comigo. Sabe, cada momento que você entra lá no seu quarto, fecha a porta atrás de si, e você ora em secreto, amado, tem um poder maravilhoso que você não tem noção. Talvez o maior pregador não é aquela pessoa que sobe aqui no púlpito para pregar. Talvez o maior pregador sair com a sua vida, o seu testemunho aí fora. A sua vida é uma pregação que traz um impacto para muitas pessoas. Talvez o maior adorador dessa igreja não esteja aqui na plataforma, porque os olhos do Senhor está procurando aqueles cujo coração é inteiramente dele. Você não precisa de uma plataforma, você não precisa ser uma pessoa em evidência para ser uma pessoa que esteja crescendo e para ser uma pessoa que agrade o coração de Deus. Como eu estava falando desses 3, o mais íntimo deles era João. João era aquele que reclinava a cabeça no peito de Jesus. Era aquele que era o amigão de Jesus. Ele recebeu esse título: o discípulo a quem Jesus amava. Uau! Uau! Eu quero ter um título como esse. Eu quero ser amigo de Deus, independente se eu estou aqui. Na verdade, o momento que a gente está aqui na plataforma que a gente quer visível é o mais curto que a gente tem. Aquilo que nós somos é aquilo que nós somos no secreto. A gente passa um tempo extremamente curto aqui, mas o que realmente importa é o que nós somos nele. O conhecimento, o desejo, a fome que a gente tem por ter um relacionamento mais íntimo com Ele, de ter Ele como nosso melhor amigo, de fato. Senhor, eu posso ficar sem qualquer coisa, mas eu não posso ficar sem Ti, Senhor. João era esse cara. No momento em que Jesus ele foi entregue para ser crucificado, muita gente fugiu. Mas quem que ficou ali? O amigão, o parceiro de Jesus. Lá em João 18:15 fala assim: Simão Pedro e o outro discípulo. Esse outro discípulo é João. João está escrevendo
esse evangelho. Simão Pedro e o outro discípulo estavam seguindo Jesus, e por ser conhecido do sumo sacerdote, este discípulo entrou com Jesus no pátio, na casa do sacerdote. Quem entrou, quem ficou com Jesus ali até a última hora, foi João. Depois, se você ler ali na sequência, você vai ver que aí ele foi lá e chamou Pedro, falou: Pedro, vamos entrar. Ele chegou para a moça que estava ali na portaria, e falou: ele vai entrar. Falou assim: esse daqui também é o seguidor de Jesus. Ele falou: não, eu nem conheço ele, não sei quem que é. Mas João estava lá. E no momento da crucificação, quem estava ali junto com Jesus? João estava ali. João estava ali, correndo risco de vida. Correndo risco de vida. Porque ele decidiu priorizar um relacionamento de intimidade com o Senhor. Você quer crescer? Quer crescer em todas as áreas da sua vida? Você precisa priorizar um relacionamento de intimidade com Deus. Às vezes eu falo com alguns discípulos meus, eu falo: meus queridos, nós temos uma torre de vigia, um período de oração, todos os dias na igreja, de segunda a sábado. Eu não entendo porque eu não vejo você lá. Eu não entendo. Eu entendo que talvez tenha trabalho, tenha as responsabilidades, tenha tantas coisas, mas uma coisa que eu pergunto, falo: no ano inteirinho, você não consegue separar um dia para estar orando junto com os irmãos? Um dia. Nem um dia do ano você consegue estar presente para orar? Amados, nós precisamos crescer. Como estão entendendo o que eu estou falando? Eu queria encerrar falando da vida, do finalzinho da vida de João, porque depois da ascensão de Jesus, os historiadores contam que ele foi pastorear a igreja de Éfeso, e ele passou a ser perseguido. Teve um imperador romano, por volta aí dos anos 90, ele começou a perseguir os cristãos, e ele prendeu João, e mandou ele para a ilha de Patmos, para ele ficar isolado. E essa ilha era uma ilha onde ficavam os prisioneiros, onde eles quebravam pedras, enfim, ficavam ali para cumprir uma pena. E João, ele foi enviado, e nessa fase aí, João devia ter mais ou menos, gente, uns 80, 90 anos de idade. Ele estava vivendo bastante, né? Segundo até a promessa que Jesus havia feito para ele. Só para você saber, alguns historiadores acham que João morreu com mais de 100 anos. E isso, se a gente for considerar que naquela época as pessoas viviam entre 40 e 50 anos, então realmente ele estava vivendo, sabe, naquela época que não tinha antibiótico, que não tinha o conhecimento da medicina que a gente tem hoje. Então aquele homem realmente ele estava vivendo o sobrenatural ali. Mas o que me chama mais atenção na vida dele é que ele continuou fazendo da vida dele, do relacionamento dele com Jesus, um relacionamento que foi tendo uma crescente. Ele poderia muito bem, porque ele presenciou tantas coisas maravilhosas, ele teve experiências, gente, maravilhosas com Jesus, e ele poderia muito bem chegar ali na ilha de Patmos, e sentar ali junto com os outros presos, quebrando ali as pedras, e começar a falar: nossa, eu já tive muitas experiências muito bacanas com Deus, já aconteceu isso na minha vida, já aconteceu isso, e ele olhar para o passado, como se o passado fosse o melhor que ele já tivesse experimentado em Deus. Ele podia pensar dessa forma, mas sabe o que eu vejo? Ele era uma pessoa que decidiu investir ainda mais no relacionamento, de aprofundar, de crescer em Deus. Eu quero crescer, eu quero conhecer mais o Senhor, eu quero me envolver mais com o Senhor. E eu acredito que a experiência mais profunda, mais forte aconteceu com João, depois de tudo aquilo que ele já tinha vivido com Jesus ali em pessoa.
ele não se acomodou com as experiências que ele teve no passado. E eu quero falar uma coisa para você: não se conforme com as experiências maravilhosas e boas que você teve no passado, porque Deus tem projetado para você algo novo, algo maior do que aquilo que você experimentou. Há uma porção maior de revelação, há uma porção maior de unção, há uma porção maior de poder que precisa ser liberado nas nossas vidas. Mas nós precisamos desejar crescer, nós precisamos desejar mais de Deus. Senhor, eu tenho provado coisas tremendas do Senhor, mas há mais. O Senhor disse, o Senhor prometeu que aqueles que crescem em Ti fariam as mesmas obras que o Senhor fez, e ainda maiores. E é isso que eu quero na minha vida. Era essa fome que consumia a vida de João. E sabe o que aconteceu quando ele estava ali preso? Ele estava isolado, num lugar que não tinha ninguém. Ele estava continuando a buscar Deus. E lá em Apocalipse 4:1 diz assim: e depois dessas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu, e a voz que eu tinha ouvido no princípio falando comigo como trombeta disse: suba para cá, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. João, sobe, porque tem outra experiência que eu quero te dar. João, você pode crescer. João, vem para cá. Eu entendo que Deus está nos chamando nesses dias para viver como tempo de mudança. Deus está falando para mim e para você: sobe para cá, sobe, decida crescer. Não se acomode naquilo que você já experimentou, porque tem algo novo, algo maior para reservado para você, se você assim desejar, se você assim quiser. Eu tenho orado para Deus, falei: Deus, livra o meu coração de viver uma vida como se o melhor que eu já experimentei está no passado. Eu não quero viver uma vida com essa perspectiva. Eu quero ter uma perspectiva: existe mais de Deus. Eu quero crescer, eu quero avançar, eu quero conhecer mais o Senhor. Eu quero aprofundar mais o meu relacionamento com o Senhor e descobrir coisas que eu ainda não descobri, porque o Senhor é uma fonte inesgotável. Oséias 6:3 diz: conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá e virá para nós como chuvas de inverno, como chuvas de primavera que regam a terra. Eu creio que nós estamos vivendo um tempo, amados, onde Deus está falando para mim e para você, e está falando para nós como igreja: é tempo de crescer, é tempo de permitir Deus mudar as coisas, Deus chacoalhar as nossas estruturas e fazer-nos pessoas mais parecidas com Ele, porque Ele quer trazer um mover ainda maior sobre as nossas vidas como pessoa e como igreja.